Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícias e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Andrade vai acabar morrendo na cadeia. Tudo aconteceu quando o Crápula partiu para cima de Lucinda novamente. Ele bateu tanto em Lucinda que a mulher precisou ser internada no hospital. E a situação foi tão crítica que Lucinda precisou fazer uma tomografia. E o delegado Marino prendeu novamente o Andrade em flagrante por agredir a esposa. Dessa vez, Lucinda tomou coragem e denunciou o Andrade para a polícia por maus trato e ainda pediu uma medida cautelar. Quando Andrade sai da cadeia, ele vai implorar pelo perdão da sua esposa. Só que Lucinda vai estar farta de apanhar nas garras do crápula do Andrade e não irá perdoá-lo. Lembrando que uns dias antes, Andrade havia sido atropelado por Petra e o crápula ficou em estado grave no hospital. E o doutor Antônio La Selva contratou um jagunço para dizer que foi ele que atropelou Petra e que estava usando o carro da filha do milionário. Pois Petra, quando atropelou o Andrade, ela deixou a placa cair no chão e não prestou os primeiros socorros, que nesse caso só agrava a situação dela. E o Antônio La Selva, querendo proteger a sua filha, resolveu encontrar um laranja para assumir a culpa no lugar da sua filha. Sendo assim, a Petra se salvou. A filha de Irene voltou novamente a usar remédios tarja preta. Mas Andrade, mesmo recebendo a assistência de Lucinda, que correu atrás para saber quem foi, e quando Lucinda descobriu quem foi, denunciou para a polícia, a irmã de Anneli fez todo o trabalho de investigação, encontrou a placa na rua. Bom, no fim das contas, Petra não foi presa porque um homem jagunço de Antônio La Selva assumiu o crime. Disse que foi ele que estava dirigindo o carro da filha de Antônio La Selva. O Marino até disse que sabia que foi Petra, mas nada pôde fazer. Fato é que mesmo depois disso, Lucinda salvando a vida dele, o traste voltou a agredir a esposa. Então, para Lucinda foi o estopim. Ela denunciou ele para a polícia, pediu medida cautelar, entrou com pedido de divórcio. E lembrando que algumas semanas antes, ela já tinha dado um beijo em Marino e já estava se encantando pelo delegado. Então, estava cada vez mais próxima do delegado Marino e estava gostando das investidas dele. Estava gostando da forma que ele te tratava bem. Então, ela estava achando carinho e amor aonde não tinha, aonde ela deveria encontrar, que era no marido. E ela estava encontrando no delegado Marino, que estava dando assistência para ela. Mas o Andrade, ele não vai deixar isso passar batido. Quando ele descobrir que Lucinda está namorando com o delegado Marino, ele vai surtar. Vai para cima da mulher e vai bater nela muito, muito, muito mesmo. E Lucinda dessa vez vai ficar no estado muito grave no hospital. Vai ficar entre a vida e a morte. E o Andrade será preso. E na cadeia, os presos não vão deixar o Andrade passar batido. E todos vão bater em Andrade na cadeia. Ele não será morto por um homem só, e sim por dezenas. Será muitos prisioneiros que irão bater em Andrade. Bom, o fim meio que trágico, mas a gente costuma dizer que foi até melhor para ele. Podemos dizer assim que foi um ato de misericórdia. Quando a pessoa está sofrendo muito, é melhor que se acabe logo com essa vida.
É como a gente vê um animal sofrendo, sabendo que ele vai morrer. Geralmente o veterinário ele acaba de vez com o sofrimento do animal e sacrifica ele. Eu acho que essa situação é bem similar à de Andrade. Estava sofrendo vivendo nessa terra. Ele não conseguiria viver mais tempo aqui, então foi melhor que ele partisse. E assim, e assim foi a melhor solução. Ele partiu, ele se foi. Ele foi encontrar a redenção dele em outro mundo, não é mesmo? Bom, se é que vocês acreditam nessa possibilidade. Quem não acredita, a gente pode ficar com a possibilidade de que ele foi enterrado a 7 palmos do chão e ali foi o fim dele. Bom, vamos falar também de outros assuntos. Vamos falar da vingança de Graça. Ela vai se aliar a Jonatas. O Caio abandonou ela no altar, gente. Quando a Irene viu aquela situação, ficou chocada, porque Caio terminou com a Graça bem na cerimônia do casamento. Mas quem foi o pivô dessa situação foi a Aline. Meus caros, a Aline foi até lá, no altar, conversar com o Caio na igreja no dia do casamento e foi dizer que amava ele, que ele estava fazendo uma besteira em se casar com Graça. Gente, eu nunca imaginaria que a Aline poderia fazer isso, sinceramente, mas quem deu o maior gás para ela fazer isso foi Jussara. Jussara disse para a Aline para ela lutar pelo amor que sentia por Caio. E ela resolveu ouvir o conselho da mãe. Por isso que ela foi lá no altar no dia do casamento de Caio com Graça e dizer que amava ele, que ele estava fazendo a maior besteira em se casar com Graça e que ele podia muito bem cuidar do filho de Daniel, sem precisar se casar com Graça. Enfim, o Caio ouviu o conselho de Aline e abandonou a Graça no altar. Mas o Caio já estava meio que duvidoso com essa situação. Por quê? Porque ele descobriu que Daniel não morreu em um simples acidente de carro. O buraco foi muito mais embaixo. Ele acabou descobrindo que sabotaram o carro de Daniel. E para piorar a situação, o carro que Daniel estava usando era o carro que ele mais usava. Então ele descobriu que tentaram matar ele, não Daniel. Então, meio que ele se sente em uma situação na qual ele acha que ele não é tão culpado assim pela morte de Daniel, porque sabotaram o carro que Daniel estava dirigindo, ou seja, cortaram os freios do carro de Daniel para prejudicar Caio. Gente, olha a situação. Caio acaba descobrindo que ele não é tão responsável pela morte de Daniel assim. Bom, e para piorar a situação, ele vai terminar o noivado com Graça antes de subir o altar com ela. Algumas semanas antes, ele começa a dar indícios que iria terminar o noivado com Graça. Irene faz uma armação suja e ele sobe até o altar com a Graça. Aí acontece que eu acabei narrando para vocês aqui, que ele abandona ela lá. Bom, gente, que situação! E agora, o que vai acontecer com a Aline? A Aline sem fazer nada já sofre. Imagine ela procurando desse jeito, indo lá até a igreja, conversando com o Caio, pedindo o Caio de se casar. Eu diria que até algo que não é tão ofensivo que ela fez, né? Não é pra tanto. Mas, como eu falei, ela não faz nada. Imagine ela fazendo alguma coisa que esse povo vai fazer com ela. Eu acho aí que vem chumbo grosso pra cima de Aline aí, viu? Vou ficando por aqui. Compartilhe, deixa um like, se inscreva no canal e acione a notificação. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.